E depois, a parte emocionante, que daí eu não vou judiar vocês com esse código, porque a aula vai estourar o tempo, mas eu vou querer mostrar as figuras para fechar. Mas a partir daqui é o caso 4, que tem 3 subcasos, caso 4.1, ponto 2 e ponto 3. Tá? Que é quando eu removo do lado mais baixo, e aí o desbalanceamento vai ficar muito grande e eu tenho que fazer rotações. Tá? Daí esses caras aqui, vocês... a boa notícia é que assim, isso não é muito pior do que a inserção, não. Se vocês chegaram nesse ponto, né, isso aqui é só vocês olharem a troca, o rebalanceamento e tal, é tudo dedutível das figuras que a gente vai ver agora para fechar. Tá? Então, essa última parte é tranquila, mas vocês podem olhar o código depois. Aliás, não só podem, como eu peço para vocês fazerem esse esforço. Por quê? Porque enquanto eu não vou cobrar de vocês especificamente esse código, não vou fazer esse tipo de coisa, essa habilidade de pegar uma ideia não trivial, casar com um código não trivial, especialmente um código recursivo, e enxergar, né, imaginação aí de novo, né, enxergar que aquele código vai ter aquele comportamento, porque quando eu faço a setinha é fácil, não é? Quando eu faço a setinha tudo é óbvio. Fazer esse paralelo de, olha... A gente vai fazer as figurinhas e daí fazer o paralelo. O comportamento dessa figura, o rebalanceamento dessa rotação está acontecendo nesse ponto do código, é importante. Tá? Fazer isso aí. Então, vamos fechar com o caso 4, né, e seus subcasos, mas fica como lição de casa vocês olharem e casarem ele com o código no final ali que eu mostrei. Me falaram que existe uma prova no futuro próximo, então quem precisa sair, sem problema, tá, gente? Fiquem tranquilos. Esse deixa aqui. Acabou essa aula, velho. Um pouco mais de ar pra gente. Vamos lá, então. Caso 4 da remoção é quando a gente remove do lado mais baixo. Então eu tinha aqui uma raiz, ela estava com balanceamento mais 1, tinha o lado mais alto e mais baixo dela. Eu gosto de usar cores para ficar mais legal, então vou tentar aqui, né? Ó, se a minha altura era H, mas era a direita que estava me dando essa altura, então aqui é H menos 1, esse lado já era mais baixo, é H menos 2. Só que a inserção, estou confundindo, a remoção desceu por aqui e voltou dizendo a altura diminuiu. Né? Quer dizer, o carinha foi removido e isso impactou na minha altura. Então agora a minha altura é H menos 3. Né? O que antes... Que engraçado, eu pensei em escrever H menos 2 e escrevi só menos 2, né? H menos 2 ali, agora é H menos 3. Pô, H menos 1 aqui, H menos 3 ali, me levaria a um fator de balanceamento de quanto? Se eu tenho H menos 1 desse lado e ali ficou H menos 3 após a remoção. Mais 2 aqui, né? É porque a direita é mais alta, é mais, mas é isso aí, né? Um valor 2 não pode, né? Isso aqui, inaceitável, então temos que tratar disso aí. Para tratar isso, a gente vai ter que olhar para essa subárvore que é maior, onde que estão os pesos dela. Por isso que vai ter subcasos, né? Então, vamos lá. Caso 4.1, a gente vai ter algo parecido com o que eu acabei de desenhar, só que eu vou colocar aqui os nomezinhos X, daí essa subárvore eu vou abrir ela como sendo Y. Supor que o fator de balanceamento dela é 0. Então, o caso 4.1 é essa que é a diferença. Tá? Eu continuo com o meu fator de balanceamento mais 1 e a remoção foi do meu lado mais baixo. Né? Quer dizer que a remoção ocorreu na minha esquerda. É a mesma ideia aqui, que diminuiu minha altura. Acontece que eu tinha altura H, que era dado por essa subárvore aqui que tinha a altura H-1, como a gente viu lá. Só que se ela tinha a altura H-1 e ela tinha fator de balanceamento 0, cada um desses tem qual altura? Essa eu não vou falar, eu vou esperar vocês responderem. Esses dois têm a mesma altura. Qual que é?
H menos 2. Muito obrigado. E esse cara aqui, vamos deduzir, né? Ó, se esse lado era H menos 1 e tinha um fator mais 1 ali, esse cara, como eu já tinha visto lá, era H menos 2, só que pós-remoção virou H menos 3. Nesse caso, o que a gente vai fazer é uma rotação simples à esquerda. Tá? A gente vai fazer um giro assim. Inverter a relação entre o x e o y. É intuitivo, né? Porque esse cara está muito pequeno. Então eu jogo ele mais para baixo, lembra que é isso que a rotação faz, né? E vou subir esses caras. O peso desses caras está equilibrado, está tanto aqui quanto aqui. Por isso que a árvore resultante vai ser meio tortinha, mas dentro do permitido. Né? Então vamos ver aqui o que acontece. Após a rotação à esquerda, né, que eu acabei de dizer, o que vai acontecer é que eu vou ter o x aqui, o y aqui. Se eu errar alguma altura, por favor, me corrijam, tá, gente? Essa relação aqui mudou, né? Agora o x, que é filo esquerdo de lá. E aqui eu vou chamar de A, B e C, para a gente manter o track de quem foi onde, né? Então esse aqui é o A. Pós-remoção, já vou desenhar ele pós-remoção, ele tem altura H menos 3. Para cá veio o B, que tinha altura H menos 2. E para cá veio o C, que tem altura H menos 2. Notem que tudo é dedutível, tá? Inclusive isso funcionar. Porque não é óbvio para mim, quando eu olho para isso, faço a rotação e falo, vai dar tudo certo. Você faz e vê. Todos os fatores de balanceamento ficaram entre menos 1 e mais 1, então resolveu. Né? Resolveu aquele problema do mais 2. Se não ficar, tem que fazer alguma outra operação. Então, nesse caso, se eu não errei a continha H menos 3 com H menos 2, esse cara ficou com um fator de balanceamento mais 1, porque aqui ainda é mais alto que para lá. Aqui eu tenho H menos 2, a altura, com mais um salto, não é o fator de balanceamento mais 1 não, tá? É o salto. Eu tenho uma altura H menos 1 desse lado. E H menos 2 aqui, quer dizer, esse é o cara mais alto de todos, então aqui vai ser menos 1. Né? Façam um exercício de tipo, de novo, imaginação, hoje eu estou pegando no pé. Imaginem que isso é uma árvore só, né? Na hora de pensar nisso. Pô, esse aqui é H menos 2, com esse cara aqui, essa é H menos 1. Ela é maior do que esse, então menos 1 lá. Mas beleza, mais 1 e menos 1, né? Ninguém ficou super balanceado, tá os dois, cada um pendendo para um lado ali, mas resolvemos o problema. Beleza? Deixa eu ver o avançado da hora. Pelo avançado da hora, eu vou fazer uma pequena gambiarra aqui, tá? Que é o seguinte, eu vou fazer o caso 4.2 em cima disso aqui. Será que vai ficar confuso? Então, se for o caso 4.2, o caso 4.3 eu tenho que desenhar de novo, por isso que eu estou tentando correr com o ponto 2, tá? O caso 4.2 é o seguinte, o maior peso é na direita, não estava balanceado aqui, estava na direita. Mas tudo bem, vai ser até melhor, entre aspas, esse caso, porque o giro a gente sabe que abaixa esse, sobe esse. Então, a mesma rotação vai resolver. A diferença é que no caso 4.1, e eu esqueci de falar isso, o fator de balanceamento foi esse, e qual foi a altura da árvore resultante? Se aqui deu H menos 1, aqui deu H, né, com um salto a mais. Então a altura não diminuiu. Né, no 4.1, a altura não diminuiu. O caso 4.2, ele é resolvido da mesma forma, é uma rotação também, mas o resultado dele é diferente, por isso que a gente separa em casos, né? Porque a gente tem que devolver uma coisa diferente para o pai, na recursão. Então no 4.2, aí eu vou fazer tudo em azul para destacar, esse cara é mais 1. Tá? Esse cara aqui é mais 1. Isso quer dizer que... Espera aí, para ele ser mais 1, mas tudo se manter, espera aí. Não, isso quer dizer, não é ele que eu tenho que fazer, é esse cara que tem que diminuir um pouquinho. Então vai ficar... Esse cara tinha altura H menos 2, mas como ele tem fator de balanceamento mais 1, o B tem H menos 3. Ok? Quando a gente trocar, bom, o A continua sendo H menos 6, que foi dele que removeu, a mesma ideia. O B, nesse caso, no 4.2, é um pouquinho menor. Ele tem altura
H-3, o que vai fazer balanceamento 0 aqui. E o C era o maior de todos, que era H-2. É isso mesmo, né? É H-2, mas pô, H-3 com H-3, qual que é a altura dessa subárvore aqui agora? H-2, né? Um a mais. Então ficou H-2 aqui e aqui. Então aqui também balanceou. Olha que interessante, né? O caso 4.1 fica todo desbalanceadinho, mas a altura não diminui. Então morre o problema ali. Eu falo para o meu pai, não diminuiu, ninguém mais para cima tem que lidar com isso. O 4.2 tem a mesma correção, rotação à esquerda. E fica os dois bem balanceados, mas se isso aqui é H-3, né? Portanto, isso aqui é H-2, a altura nova é H-1. E daí eu tenho que devolver no 4.2 que a altura diminuiu. Ok? Dois casos igualmente fáceis ou igualmente difíceis, né? Tem a mesma dificuldade, só o resultado é um pouco diferente no balanceamento e no balanceamento e nas rotações. Vocês já podem imaginar o que está faltando, né? Deixa eu apagar aqui para ter o espaço para escrever. O caso 4.3 é quando o peso maior estava no meio. Então, olha só. A situação ainda é parecida. Tá? Eu vim aqui na esquerda, né? E a remoção foi aqui. Só que aqui eu tenho o X, esse aqui é o A. Aqui eu tenho o Y. E o fator de balanceamento dele é -1. Tá? O que quer dizer que é aqui que tem mais peso. Eu já vou expandir, porque eu sei que eu não consigo subir o meio sem olhar para ele de perto. Aqui é o Z. Então aqui nós temos B1. Aqui nós temos B2. Aqui nós temos o C. De novo, nosso poder dedutivo, de dedução. Esse cara tinha fator de balanceamento -1, eu continuo nessa situação. Oh, perdão, +1, né? Isso eu continuo nessa situação, só que agora foi o +1 menos 1. A gente já tratou +1, 0, +1, +1, né? Agora é quando o meu filho direito está no meio. Vamos lá. Dedução aqui, porque a figura pode enganar. Se a minha altura é H e o meu lado direito é o maior, a árvore enraizada em Y tem altura H-1. Se eu errar alguma coisa, me corrijam. Essa árvore enraizada em Y tem altura H-1. Só que aqui tem valor -1. Esse lado é o mais alto. Eu vou colocar fator de balanceamento 0 aqui, tá? É um outro subcaso, mas isso não vai afetar muita coisa. Eu comento disso no final. Fica até como um quiz. Mas beleza, -1 é H-1 ali. Então essa árvore como um todo tem altura H-2, né? Que é um a menos ali. Como está balanceada, cada um desses H-3. Olha, eu não estou dizendo que é a coisa mais difícil do mundo. Mas se isso não for um bom exercício de raciocínio lógico, gente, vamos, né? Então, H-3, H-3, legal. Então, essa subárvore tem altura H-2. Só que o fator de balanceamento é -1. É para cá que está maior. Essa tem que ser menor do que o H-2. Então, a altura do C é H-3. Certo? Estamos quase lá. Isso como um todo, eu tinha falado, né? Enraizado no Y tinha altura H-1 e está desbalanceado para cá. Então, essa aqui, a A é H-2. Só que foi da A que foi removido, né? Veio para cá, removeu. Então, pós-remoção, é H-3. Ok, coloquei as alturas no lugar. Felizmente, a solução, a gente já tem a ideia, né? A gente já passou, a gente já estudou rotação, a gente já viu isso aplicado na inserção. Então, a gente já sabe o que esperar. O que a gente vai fazer é rotação dupla para subir o Z. No caso, vai ser uma rotação dupla. Deixa eu só destacar aqui para vocês onde que vai ser. Uma rotação dupla direita, né, ou sentido horário, que inverte a relação do Z com o Y. E depois... Boa prova, gente. E depois, rotação à esquerda. Só que daí lembrando que essa aqui acontece primeiro e essa em segundo, né? Quando essa acontece, é o Z que está no lugar aqui, né? E isso vai fazer o Z subir. Como a gente estudou rotação em separado e eu estou cansado e já está estourando tempo, eu vou fazer direto, eu não vou fazer os dois passos. Então,
o Z sobe, né? No nosso resultado, o Z está aqui. Daí eu vou ter à esquerda dele o X, à direita dele o Y. À esquerda do X, o A. O A já feita a remoção, então eu já vou marcar aqui H-3 para ele. À direita do X, o B1, né? Que era filho esquerdo do Z, que tem altura H-3. A direita do Y não muda, é o C, que tinha altura H-3. E a esquerda do C, o B2, que tem altura H-3. Então aqui. Daí, o que a gente chegou então? Bem, todo mundo balanceado, né? E o Z também, né? Tá todo mundo balanceado. E qual que é a altura? Se aqui é H-3, a árvore enraizada em Y ou em X é H-2, e portanto a altura total nova é H-1, devolva que a altura diminuiu. Ok? Último detalhe, e daí, na verdade, duas últimas observações, e eu paro com a tortura por hoje. Não, mas são curtinhas mesmo. É que uma observação que eu esqueci até de fazer na parte da inserção, mas vale no geral. Assim, eu não vou fazer uma análise sofisticada, mas é o seguinte: eficiência dessas funções da inserção e da remoção agora continua sendo proporcional à altura. Porque veja que muda constante, porque antes a gente só tinha trabalho na descida e depois acabou. Agora a gente tem trabalho na descida e um trabalho na subida. Mas é um trabalho constante por nível da árvore, né? Fazer uma rotação, coisa assim. Lembra que quando a gente estudou rotação eu mostrei, olha, é 3 apontadores que a gente mexe, né? Não é uma coisa que depende do tamanho da árvore nem nada. Então continua a eficiência proporcional à altura, sendo que, mostramos no início da aula de hoje, agora a altura no máximo 2 vezes log de n. Na verdade no máximo 1,44 log de n. Então agora a altura garantidamente é enxuta e o nosso trabalho é proporcional a ela, para inserir, remover, buscar o que quer que seja. Beleza? Eu tinha esquecido de falar de eficiência e é sempre bom ter essa visão da eficiência. Agora sim, última coisa, fica um quiz para vocês que é o seguinte: fico perfeitamente balanceado esse caso 4.3, porque, e eu vou colocar com uma cor em destaque aqui amarelo, esse cara tinha balanceamento 0. Então fica com um quiz, deduzir. Se ele tiver fator de balanceamento menos 1, o que acontece aqui? A dica, né? O B1 e B2 que vão ser afetados. Então, não vai mudar muita coisa, mas vai mudar esses fatores de balanceamento aqui de acordo com a altura do B1 e do B2. Se ele tiver fator de balanceamento mais 1, também podia ser. Né? Porque lembra que a remoção ocorreu aqui. Aqui podia ter qualquer coisa. Né? Então, a gente viu no caso do 0, menos 1 e mais 1 vai ter impacto aqui nesses fatores de balanceamento. Acaba não tendo um impacto mais geral, fica como quiz vocês completarem. Tá? Agora sim, finalizamos. Valeu, pessoal.